Olá, paz para todos. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam aproveitando esses dias ensolarados, né? Como tá aparecendo aqui na janela do meu quarto, dias abençoados, né? Que Deus está nos proporcionando aqui na Europa toda, né? Dias que nos traz esperança, é assim que eu me sinto, que nos traz renovo. Eu gostaria de dar início ao culto com uma palavra que está no meu coração, no meu devocional dessa manhã, que encontra-se em Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que palavra linda, objetiva, né? Principalmente em tempos que estamos vivendo. Os que esperam no Senhor são renovados as suas forças todos os dias, né? Eu gostaria de estar orando, fazendo a abertura desse culto. E eu gostaria que você orasse junto comigo. Amém? Deus amado e querido Pai, eu te agradeço, ó Deus. Eu te agradeço por essa semana tão abençoada, essa semana tão ensolarada, aqui na Europa que o Senhor tem nos dado. É um presente seu para as nossas vidas, que nos traz renovo, que nos traz esperança. Eu te agradeço por cada família, Senhor, que está escutando o culto agora, online. Eu te agradeço por cada família da nossa igreja, pelo pastor e a família dele, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por o Senhor ter nos guardado, está nos guardando, está nos livrando diariamente, e nos dando essa força, como a Tua Palavra tem falado. Pai, continua usando o pastor para que ele venha trazer a mensagem. Uma mensagem, Senhor, que venha de encontro com os nossos corações, que venha nos trazer paz, que venha nos dar direcionamento e entendimento, ó Deus. Continua usando o Teu filho e o Teu servo, como tem feito todos os sábados. Eu te agradeço, Pai, desde hoje, e entrego esse culto nas Tuas mãos. Amém. Em nome de Jesus, amém.
te adorar, te alegrar, te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor.
Hoje vamos estar parabenizando esses dois casais, né? A Josi e o Lázaro e a Rose e o André, né? Meus pais, que fazem aniversário de casamento. Não temos mais nenhum aniversariante, mas se você não apareceu no vídeo, né? Nós damos esse parabéns para você também. E eu gostaria de estar fazendo uma oração de agradecimento pela vida deles. Amém? Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, pela vida, Senhor Pai, da Josi e do Lázaro, Senhor Pai, pela família linda que eles têm, Senhor Pai, continue abençoando, Deus, a cada dia mais, Senhor Deus, os abençoa, Pai, abençoa a Rose e o André, Senhor Pai, a nossa família, Senhor, esteja dando muitos mais anos de vida, de casamento, né, em nome de Jesus, Deus, essa é a oração, Senhor Pai, de agradecimento, que até aqui o Senhor tem os abençoado e que o Senhor continue, em nome de Jesus. Também peço pelos aniversariantes que não apareceram no vídeo, quem faz aniversário durante esse mês, essa semana, Deus, em nome de Jesus, esteja guardando cada vida, em nome de Jesus, amém. What praise will fill my soul, and there behold His glory, and praise Him all the more, and He shall reign
Graça e Paz, igreja. Meu nome é José Emília Albuquerque. Estou como coordenadora da base, que é o Projeto Barnabé, da comunidade do Capuá, Areias, Recife, Brasil. Por enquanto, as nossas atividades ainda não retornaram. As nossas crianças ainda não voltaram para as escolas, então nós não podemos retornar com as atividades no projeto. Mas semanalmente estamos acompanhando as famílias, entregando as cestas. Nós criamos um grupo pelo WhatsApp, o qual nós temos acompanhado, conversado com elas. É com muito carinho que nós agradecemos as orações, nós agradecemos as ofertas e agradecemos toda essa preocupação de vocês pelo projeto. Agradecemos a Deus pela vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus, um grande abraço. Senhor, tu me sonaste, me conheces, conheces o meu deitar e meu levantar. Por onde eu irei no teu Espírito, e pra onde fugirei da tua face? Se tomar as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Se disser que as trevas me cobrirão e a noite escurece ao redor, as trevas e a luz são iguais pra ti. Noite brilha
Boa tarde, a paz a todos. Mais uma vez estamos juntos para falarmos da palavra de Deus e aprendermos um pouco mais dessas histórias tão lindas da Bíblia. E temos seguido em Atos do capítulo 27, terminamos semana passada e hoje nós iniciamos o capítulo 28, seguindo, dando continuidade nesta jornada de Paulo até Roma como um prisioneiro para se apresentar perante então o imperador. E eu queria, antes de nós entrarmos, você já pode deixar sua Bíblia aberta em Atos capítulo 28, eu queria fazer uma oração com você para que nós possamos entrar nessas histórias tão lindas da Bíblia e que nós possamos extrair lições dela e aproveitarmos bem o nosso tempo. Temos muito tempo, temos tempo de sobra até, não é? Porque muitos países estão em isolamento, alguns estão abrindo agora, mas que a gente possa usar esse tempo também para refletir nessas lindas histórias, nesses detalhes que nos são dados. Então feche os teus olhos e você vai caminhar junto comigo aqui. Deus, eu quero agradecer mais uma vez por cada vida, Senhor, que está neste momento nos escutando, parando para prestar atenção na Tua Palavra, também em conformidade com a Tua Palavra, nos ajuntando em espírito. Não podemos estar pessoalmente como corpo presente, mas podemos estar em espírito como igreja, ao redor da Tua Palavra, ao redor dos Teus ensinamentos e assim o Senhor nos ensinar. Que o Teu Espírito Santo venha falar muito conosco. Pessoas de vários lugares têm ouvido esta palavra e o meu desejo é, Senhor, que Tu fales na necessidade individual de cada um, também na necessidade da comunhão de cada um perante as suas igrejas ou os locais em que elas moram, e que o Senhor possa ajudá-las, cada uma delas em suas casas, em suas famílias. Pai, nos traga então a direção da Tua Palavra, fala conosco, me ajuda, Senhor, para que eu possa entregar a Tua Palavra e possa falar aquilo que o Teu Espírito Santo trouxe ao meu coração. Deus, eu quero realmente dizer, Senhor, eu Te amo demais e o Senhor representa tanta coisa para a minha vida, o Senhor é o meu tudo. E por isso eu quero realmente pedir, Deus, que essa palavra venha falar com meus irmãos, Senhor. E que o Senhor venha também, Senhor, cada dia mais se tornar o nosso tudo em tudo que nós fazemos. No nome de Jesus eu Te agradeço. Amém, Senhor. Bem, então você vai acompanhar comigo em Atos 28. Me desculpe se por algum momento eu tiver que interromper e a gente parar, porque hoje eu também estou bem ruim da minha alergia, falando, porque talvez se perceba um pouco na voz que está bem fanha a voz, mas é por causa da alergia. A gente aqui vive na Europa agora um período que a gente chama de hay fever, que é o período da polinização das árvores por causa da primavera, e a gente acaba, algumas pessoas não se dão muito bem com essa época, como eu, por exemplo, e hoje não foi um daqueles dias muito bons para mim, mas graças a Deus eu tenho essa oportunidade de vir aqui, de falar, e eu acredito que Deus vai me dar essa graça, essa ajuda nesse período necessário para que nós possamos aprender a Sua palavra. Bem, vamos lá então. Você abra então Atos 28 no capítulo 1, versículo 1, perdão, e nós vamos ler juntos a partir do 1 até o 6. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Vê que é Lucas que está narrando, ele coloca todos nós, ele está na conversa, ele está na história. E no versículo 3, Paulo, ele narrando a situação, ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada à mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Hoje nós vamos entrar então um pouco nisso, e eu queria só trazer a memória. Lembra, Paulo com seus amigos então saem daquele período de naufrágio, período difícil, e agora eles conseguem enfim chegar a salvo
276 pessoas em terra seca. Eles estão então agora, depois do maior sufoco, como eu digo na minha terra, em São Paulo a gente fala, e passou o maior sufoco. Estes homens agora chegam, alguns nadando, alguns agarrados a pedaços dos destroços do navio, que se perdeu por causa da força das ondas, ele acaba encalhando e acaba, né, sendo dizimado pelas ondas. E agora a gente entra então nesse capítulo 28, e uma vez em terra, eles descobrem que a ilha se chamava Malta. Eles estavam com frio, molhados, porque aqui provavelmente nós estamos falando da época, talvez novembro aqui, já era um período de inverno, entrada de inverno quase para eles, outono e inverno. E eles chegam em Malta, que é uma ilha, se podemos falar, o nome vem dos fenícios, que significava refúgio seguro. Mais para frente a gente vai entender um pouco, porque há muita característica dos fenícios ainda na ilha. Apesar da ilha agora estar sobre o domínio, sobre o Império Romano, que essa região toda, nós estamos falando do mundo da época de Paulo, o mundo ali do Império Romano, essa ilha, ela então, por exemplo, os romanos davam o nome de Melite, que significa terra do mel ou da doçura. Ou seja, Malat, que é refúgio seguro, ou Melite, terra do mel ou doçura. Para quem passou, porque esses homens passaram, concordam, não importa o nome da terra, ela representava realmente isso, porque ela era considerada uma terra até onde eles faziam a questão do mel de abelha e tudo na época dos romanos. Então ela recebe esse nome de mel e doçura, e o outro de refúgio seguro. No meio do nada ali, se você vê no mapa, até dá para fazer a aproximação, acredito que o Neto pode fazer essa aproximação do mapa de toda a região, você vai ver, quase você não percebe a ilha de Malta, que é composto por essas três ilhas, que é Malta, Comino, bem pequenininha, e depois você tem a ilha de Gozo. Então são três ilhas ali, e quase você não percebe no mar para baixo da bota ali da Itália, não é? Que a gente tem a Sicília e tem a Itália. Então vê que é no meio do nada, mas esses homens chegam lá e essa terra representa algo para ele. Agora perceba que eu entro agora num tema e eu coloquei como título, e é interessante a gente observar, porque Lucas ele põe esses detalhes aqui. E colocando esses detalhes, ele quer nos dizer algo, há uma história, há um significado. Por isso que a gente vai devagar, tentando entender, porque agora vai começar um relacionamento com esse pessoal da ilha, com esse novo pessoal que eles acharam. Não é só a questão deles chegarem, por exemplo, na terra seca, depois de passar tantos dias no mar. Agora eles chegam numa terra também, de certo modo, estranha. E agora veja só no versículo 2, os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Eu coloquei o título aqui, Atitudes que nos surpreendem. Os habitantes da ilha, se você olhar aqui o nome, talvez na sua Bíblia vai dar como nativos da ilha, a palavra significa bárbaros. Talvez algumas versões venham com o termo bárbaro, que vem de barbaroi, que é do grego barbaroi, que significa qualquer pessoa que na época era considerada sem uma cultura definida, não civilizada. Porque como o Império ali romano conquistou aquela região toda, e aquilo já vinha de um outro império, que era o Império dos Gregos, o Império de Alexandre o Grande, que seriam a conquista dos helenistas, que era onde a linguagem foi difundida no grego. Você vê que é o grego aqui sendo tratado, e tem o latim também, ou tem a linguagem dos próprios romanos e do Império Romano, mas a civilização aqui é greco-romana. E esse povo bárbaro, é interessante a gente parar para prestar atenção, porque era uma cultura de pessoas que não tinham esse idioma grego, então era considerado pessoas bárbaras ou pessoas estrangeiras, aquele que não fala nem grego nem latim, e é por isso que então dá-se esse termo. Então na vida, também nós vamos ter encontros na nossa vida, trazendo para o nosso dia diário, e eu acredito que você e eu já tivemos isso muito na nossa vida, pessoas que nos surpreendem, tanto para bem quanto para mal. E esses nativos aqui, no caso de Lucas, vão surpreendê-los para o bem já de início. Os habitantes demonstram, Lucas diz aqui, que eles demonstram extraordinária bondade
para conosco. E eu quero que você frise em 3 palavras. Eu vou tirar essa lição aqui hoje. 3 palavras. Que é atitude, que é a questão da postura ou da posição, ou a abordagem, que é uma norma de procedimento que leva a um determinado comportamento concretizado por uma intenção ou propósito. O comportamento, que é a disposição interior, ou a conduta do procedimento e a execução e a reação do indivíduo dentro do meio em que ele está inserido. No caso aqui, eles eram nativos dessa ilha, meio que afastada, pequena ilha, e eles vão reagir de acordo com os padrões. É importante a gente perceber isso daí, mas não tira esse bom contato deles de início. Não tira esse contato deles de cuidado ali, de se importar com eles. E a mentalidade, que é o estado de espírito e a maneira de pensar. Há uma frase que eu ouvi outro dia que diz que a atitude é a abordagem, o comportamento é a execução da solução e a mentalidade é a maneira de se pensar. E aqui nós vemos que uma das coisas que nos chama a atenção desse texto é que esse povo, eles têm uma hospitalidade, que dão essas atitudes inesperadas, onde muitas vezes a gente não imagina de onde pode vir. Hoje nós também olhamos para a nossa vida, para os nossos momentos, e a gente vê que é interessante, que eu tenho uma frase que eu já ouvi há muito tempo, desde pequeno, que é: por essa eu não esperava. E talvez você já ouviu essa frase também, quando você fala assim, puxa vida, por essa eu não esperava. E é interessante que essa frase funciona para ambos os lados, tanto para quando a gente fala para boas ou más surpresas, não é? Quando a gente vê que a gente já passou por inúmeras situações de ambos os lados e a gente já usou essa frase, por exemplo, não é? Puxa, por essa eu não esperava. E essas pessoas, elas, desse ambiente que elas estavam, elas demonstram ser gentis, compreensivas e devem ter se surpreendido e demonstram muita compaixão ali para resgatar 276 pessoas. Você imagina a cena de 276 homens chegando, alguns em pedaços de um mar agitado, um barco ao longe, porque com certeza da onde eles estavam ali dava para se avistar. Eu já estive nessa região, se é ali a região mesmo que aconteceu em Malta, dá para se avistar. E eles ali então vendo as pessoas chegar e ajudando, e os habitantes da ilha então mostrando essa extraordinária bondade. E para quem está recebendo essa bondade também é algo interessante, porque é um momento ali de vida ou morte. Quando você está nesse momento, por exemplo, eles aqui agora entrando em uma hipotermia praticamente, num mar agitado, com medo de morrer, ali esses homens então bárbaros, que a gente poderia, até quando a gente menciona esse nome, a gente soa como algo mais agressivo, coisa chucra, né? A gente fala, pô, quem seriam esses homens? Mas eles então demonstram ali como uma provisão para a vida. Agora a pergunta que eu tiro já de imediato nessa lição: nossas atitudes têm nos distinguido dos demais? Ou pelo menos as nossas atitudes, elas condizem ou correspondem com a nossa fé como seguidores de Cristo? Lembre-se que você aqui está falando de um povo, acho que Lucas, olhando assim, ele se surpreende de ver esse povo da onde ele nunca viu, ou talvez até não sei qual era o estilo deles, que poderia ser um pouco até diferente de conduta ou de vestimenta deles na época. E ele nota que é uma terra diferente e ele se surpreende. Agora, para nós como cristãos, a nossa atitude, ela condiz ou ela corresponde com a nossa fé como seguidores de Cristo? Daqueles bárbaros, a gente então sabe, a atitude é surpreendente. Lucas, né, não era de se esperar isso, mas Lucas até fica surpreso, a gente vê pela narrativa. Mas para nós cristãos, a atitude de se esperar, qual é? E o apóstolo Paulo, ele escreve isso à igreja de Filipos, ele escreve isso aos filipenses no capítulo 2, a gente vai estar vendo um pouquinho disso daqui, um pouco mais, mas eu quero deixar um versículo, que é o versículo 5, Filipenses 2:5, que diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Os habitantes daquela ilha mostram então extraordinária bondade, a atitude, a bondade para conosco, e fizeram, olha aqui a sequência, fizeram uma fogueira e receberam, vê o comportamento, bem a todos nós, aos 276
e 5 mais Lucas que está falando aqui. Aqui é Lucas dizendo. Então são 276 homens, pois estava chovendo e fazia frio. Agora veja o cuidado. Eu acredito que Lucas, que ele quer passar aqui, não é apenas uma descrição histórica. Olha, tá vendo? A gente passou por esse povo e Paulo fez Paulo vai fazer ali, né, o evangelismo, vai curar, vai fazer. Paulo vai continuar atuando da forma como ele atua. Mas o que eu quero dizer é que há uma lição a ser aprendida aqui. Na tempestade do Mar Bravo, que fica para trás, mas o tempo, a época do ano não era uma época propícia, fazia muito frio. Então os nativos, eles começam a ter um comportamento, atitudes benéficas em prol daquelas pessoas que estão chegando. E eles vão lá então fazer o que? Acendem uma fogueira. E aqui não é só o calor da fogueira, preste atenção, mas é também o calor humano daqueles nativos. E em tempos de adversidade, o coração de uma pessoa que passa por dificuldade tende geralmente a precisar do quê? Precisar de calor amigo, calor humano, ânimo, e todos nós precisamos em algum momento da nossa vida, não é? E talvez você já precisou disso, ou você está precisando nesse momento agora desse cuidado, desse calor, e receber isso que esses homens estão recebendo agora desse povo estranho. É como o soar de uma providência divina, porque lembra que eu falei? Deus estava com esses homens nas decisões certas ou erradas dele. Deus estava presente no momento deles, e Deus continua presente agora numa terra estranha, num lugar estranho. Eu acredito que Lucas, tentando passar essa descrição de detalhes para nós, é para mostrarmos que esse tipo de atitude, ela soa como uma providência divina e o agir de Deus em todos os aspectos. Deus usa todas as pessoas. Deus, ele é tão maravilhoso que ele usa, por exemplo, nesse caso aqui, para acalentar a alma e aquecer o coração, revigorar as forças destes homens. Esses nativos de Malta distinguem dos demais e surpreendem em sua atitude. E Lucas descreve extraordinária bondade, não é apenas uma bondade, extraordinária bondade, e receberam bem, muito bem a todos nós. Coisa que, se lembra? Que nem os marinheiros que estavam no navio, que eram responsáveis por levar aqueles homens, quando a gente viu na semana passada, eles queriam o quê? Pegar um barco salva-vida quando eles ouviram o som da terra e fugir, deixar todo mundo para trás, deixa que eles se virem, a gente vai embora. Porque o barco salva-vida a gente conhece que está por terra por perto. É menos provável de um barco salva-vida acabar naufragando, porque quanto maior não é a pessoa, não é esse ditado? Maior é o tombo. Quanto maior é o tamanho, maior é o tombo. E aqui eles sabem, então vamos para o barco pequeno. Mas até eles não estavam pensando em ninguém. E os soldados romanos, que falam, quando eles olham, eles falam, vai fugir todos esses presos, então vamos matar. E não levam em consideração todo o tempo que eles ficaram juntos, que eles estiveram ali, um ajudando o outro, tirando as coisas do navio. Nós falamos isso semana passada. E agora, estes homens que andaram todo esse tempo juntos, não estavam ali dando valor, não estavam fazendo nada uns pelos outros. Pelo contrário, cada um estava olhando para o seu próprio umbigo. E aí a gente olha esse povo aqui de fora, um povo de outras terras, de outros lugares, desconhecido, e tem uma atitude que realmente distinguem eles dos demais. Qual a lição importante que eu tiro desse texto e trazendo para o nosso momento? É de olharmos para o momento, por exemplo, que esse mundo passa. Essa é uma excelente oportunidade, e especial para nós cristãos, de demonstrarmos esse calor e esse apoio, esse cuidado. Em tempos em que o abraço físico ele não é possível, nós precisamos buscar em Deus outras formas. É o Espírito Santo que vai nos ensinar nesse momento de como nós conseguimos aquecer o coração e melhorar as condições de quem sofre. É muito fácil, presta atenção, falar, eu vou dar um dinheiro, eu vou ajudar alguma coisa. Mas irmãos, há muito mais a fazer do que isso. Uma coisa, quando a gente contribui, por exemplo, para o Projeto Barnabé, quando a gente levou comida para ajudar aqui o nosso bairro aqui, nós fizemos só isso, a gente continua lembrando em oração dessas pessoas que sofrem, que estão numa situação muito mais precária do que as nossas. E nós precisamos buscar em Deus e lembrar em Deus em nossas orações para fazermos essa diferença e aquecer o coração e melhorar a condição das outras pessoas que passam por problemas realmente na alma, na mente. A gente precisa ajudar uns aos outros, ajudar quem sofre. A igreja, ela é o corpo de Cristo e ela é um excelente lugar
para hoje nós falarmos isso, de que mesmo nós não estamos nos reunindo, nós precisamos continuar mantendo esse calor e esse aquecimento do apoio, que é o calor humano, o apoio em especial dessa presença de Cristo. A outra pergunta então que eu quero fazer: nosso cuidado pelo próximo tem feito a diferença para quem está passando por um tempo difícil, por uma situação difícil? Veja que os momentos são complicados, e entrando para a realidade de como as coisas vão surgir, estão vindo como ondas. Começou com um vírus, o vírus parou tudo, agora tenta-se uma reativação, muitas empresas não estão conseguindo abrir suas portas, algumas estão fazendo planejamento de como abrir, de como fazer, e por detrás disso existem pessoas, existem funcionários preocupados se eles vão continuar tendo seus empregos, patrões preocupados como serão as novas realidades da vida daqui para frente. E essa é a minha pergunta. O meu cuidado com o próximo, eu tenho orado, esse é um fator fundamental. Quanto tempo você tem tirado em sua casa para orar para os seus irmãos? Não é olhar, e a gente vai ver isso depois desse texto, não hoje, porque já não dá tempo, nós vamos estar vendo, por isso que eu estou parando bastante, mas assim, olhar para esses detalhes como Lucas, não só do naufrágio, mas desses encontros da vida. Nessa jornada em que o apóstolo também, teve o apóstolo Paulo com outras pessoas, e a gente vai ver essa interação dele por todo lugar que ele passa. Agora a segunda, que é o comportamento. O comportamento no versículo 3. Paulo ajuntou um monte de gravetos, quando os colocava no fogo, uma víbora fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Vejo aqui o comportamento de Paulo como um comportamento de um verdadeiro servo de Deus, que ama o seu próximo. Paulo, o que ele faz? Ele ajuntou um monte de gravetos e ele estava colocando no fogo. Agora, presta atenção. Paulo, depois de tudo que ele havia feito, imagina uma pessoa comum, você orienta, você diz para não fazer, você fala, Deus me falou, olha, vamos fazer assim, dá ânimo para o povo, divide o pão, fala, olha, tudo que Paulo falava dava certo, tudo que Paulo estava sendo orientado, salvou, através, lembra que eu falei, Paulo, ecos do Salvador, Paulo ele reverberava Deus, reverberava a salvação de Deus através da vida dele. Paulo tinha aqui todo o direito de dizer assim, fazer um simples pedido para o centurião, já fiz muita coisa, fala aí para todo esse povo aí, vai lá buscar madeira, vamos lá, vão fazendo. E aqui não. Lucas ele narra de qual forma? Ele lembra que Paulo ia lá pegar gravetos e fazer. Eu não penso que era só Paulo que estava fazendo isso. Mais pessoas estavam. Mas Paulo ele estava aqui se preocupando o quê? De fazer a sua parte. De olhar e se preocupar com uma pessoa que estava numa situação mais precária que a dele. É uma tarefa, não é? Que é uma tarefa linda de você ver que nenhuma tarefa, por exemplo, ela é pequena demais para um servo de Deus, que tem a mente. Então ele tem um comportamento que corresponde com a mente dele. Lembra do versículo que eu falei, Filipenses 2:5, que seja a atitude de vocês a mesma que de Cristo? Agora veja o que Paulo se refere em relação com o seu comportamento e as suas atitudes na mente cristã. Aos irmãos de Filipenses, quando ele continua essa narração de Filipenses, e inclusive aos Filipenses, não é? Aos irmãos de Filipenses no capítulo 2, inclusive essa carta de Filipenses, ela não foi escrita antes deste período, provavelmente. Ela deve ter sido escrita por no ano de 62, ano Domini 62, depois de Cristo. E aqui no naufrágio, Paulo é ano 59, Paulo ainda vai para a prisão. Então veja que o que Paulo está escrevendo aqui já era algo que ele praticava. Já era algo que Paulo fazia, já era comum para ele. Por quê? Porque ele tinha uma mente, um comportamento, uma atitude de Cristo. Ele havia adquirido isso na sua caminhada, no seu encontro com Cristo. Veja em Filipenses, no capítulo 2, do 1 ao 13 agora. A gente só falou do versículo 5. Eu quero que você preste atenção do que Paulo fala, que eu vejo que é o que ele vive. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, exortação aqui seria algum conforto produzido usando palavras, né, que acalmam, acalentam o coração.
que traz esse resultado do conforto? Ou alguma comunhão no espírito? Ou alguma profunda afeição e compaixão? Veja que aqui o versículo 1 do capítulo 2 de Filipenses. Aí ele vai para o capítulo 2, o versículo 2. Completem a minha alegria fazendo tudo isso. Não é? Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, e um só espírito e uma só atitude. Então vê o que Paulo está falando aqui. Vocês têm que ter, se há alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no espírito, profunda afeição e compaixão. Completem então essa minha alegria pelo que eu estou falando para vocês, porque ele sabe que é a forma dele viver, com o mesmo modo de pensar, que é um modo de pensar em Cristo Jesus. Porque ele já fala, se por estarmos em Cristo Jesus nós temos a motivação. Do mesmo modo de pensar, do mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Uma coisa difícil. Aí ele continua no verso 3 de Filipenses 2. Nada façam por ambição egoísta. Eles estavam querendo por vaidade. Aqueles homens queriam pensar neles mesmos. Os soldados também estavam pensando neles mesmos. Mas você vê agora a atitude desses outros homens bárbaros que surpreendem. E aqui Paulo está falando para cristão, não seja uma ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem-se uns aos outros o quê? Superiores a si mesmos. Você não vê Paulo aqui? Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Aqui Paulo está apanhando gravetos, não está apanhando gravetos? E eu vejo claramente quem era Paulo aqui na situação. Eu consigo ver Paulo que está falando isso em 62, seja essa a data que foi escrita. Anos à frente, Paulo falando de uma coisa que eu consigo ver eles anos atrás fazendo. Assim, meus amados irmãos, versículo 12, agora de Filipenses 2. Como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, muito mais, porém agora, na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Versículo 13, pois é Deus quem efetua em vocês, é o agir de Deus, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Somos instrumentos. 14, versículo 14. Façam tudo sem queixas, nem discussões, porque isso é peculiar do homem, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, aonde? No meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês fazem o quê? Deixam ela de lá? Não, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Nós estamos num mundo que está caindo aos pedaços e precisamos buscar em Deus como brilhar nesse mundo. E como eu falava para uma pessoa essa semana, como você vai brilhar nesse mundo? Você tem que perguntar para Deus, você tem que ler as Escrituras. E é o que termina esse versículo dizendo, versículo 16, retendo firmemente a palavra de quem? Da vida. Como eu posso clarear ou posso trazer luz para estas vidas? Retendo a palavra de vida, buscando em Deus. Nossas atitudes se relacionam com a nossa pregação? Aquilo que a gente tem falado, a nossa vida, nosso comportamento tem se relacionado a isso? Se relaciona, se completa com isso? Realmente é uma realidade da nossa vida? Ah, apóstolo Paulo, estava aí apanhando gravetos. Essa não é uma posição para você estar. Essa é uma posição para outras pessoas estarem. Talvez essa seja, sim, a mentalidade hoje, ou a perspectiva humana quando se fala em posição, poder e vantagem. Não, você não pode estar fazendo isso porque você se deprecia. Não, mas para Paulo, ele vivia uma perspectiva totalmente diferente. Paulo, ele vive uma perspectiva celestial. Gary Inc. tem um dos seus livros, ele diz A Call to Excellence, que é o chamado à excelência. Ele conta algumas experiências, ele fala de um evangelista americano do século XIX, e ele diz assim, um homem com o coração de um servo. E ele fala da vida de Moody, D.L. Moody, que era um missionário americano. E Moody, ele tem vários exemplos, ele tem várias
vários momentos de sua vida que demonstram histórias belíssimas. E uma dessas histórias é bem interessante, porque alguns grupos de pastores europeus, eles tinham se deslocado até os Estados Unidos para estarem numa das conferências que Moody ele tinha em Northfield, em Massachusetts. E no final do século XIX eles tinham ido para lá. E esses homens, quando chegaram lá, eles mantinham os seus costumes, a sua forma de ser. E era muito comum, por exemplo, que um europeu, e aqui a gente sabe disso, quando você visita, por exemplo, a casa de John Wesley, você vê que para o europeu, até para o britânico, eles quando chegam dentro das casas, eles tiram o sapato, porque já desde antigamente era muito comum que eles andavam por barro. Aqui é um terreno muito úmido, a Europa tem um terreno muito úmido, então eles chegavam em casa, ou na casa de alguma pessoa, o servo, a pessoa já tinha o criado que fazia a limpeza dos sapatos. Então você ia hospedar na casa de alguém, eles limpavam. E Moody recebe essas pessoas, porém os americanos eles não tinham esse tipo de cultura. E quando Moody está passando a noite pelas salas, assim, no corredor lá do local onde ele estava, ele começou a olhar por fora dos dormitórios os sapatinhos de todos os pregadores ou os homens que tinham ido lá, esses pastores europeus, do lado de fora da porta, tudo sujo ali. E ele olhou e ele percebeu que os europeus faziam isso para que os sapatos fossem limpos. Era parte da cultura dos europeus fazerem isso. E cada hóspede então cuidava de fazer a limpeza. E Moody não tinha pensado nisso. Então o que Moody faz? Moody, então ele desce até onde estavam as pessoas, os estudantes ali, e ele fala com esses estudantes, com esses irmãos, e menciona para ele: olha, vamos limpar esses sapatos, da necessidade deles e tal. Só que nenhuma dessas pessoas demonstrou muita boa vontade e inventou algumas desculpas, alguns ficaram em silêncio. E Moody então ele volta para o seu dormitório, ele passa, pega todos os sapatos e ele vai então lá para o quarto. Esse evangelista pega e começa a tirar a terra dos sapatos, começa a lustrar os sapatos de todo mundo. E ele então, quando está fazendo isso, um de seus amigos passa pela porta onde ele estava e olha e vê Moody ali limpando os sapatos na calada da noite, todos aqueles sapatos lustrando, e ele pergunta, e ele explica então a situação, o que é que havia acontecido. No outro dia, os visitantes estrangeiros, quando acordaram, ao abrir as portas de manhã, eles veem que os sapatos estavam todos impecáveis, limpíssimos. Para eles era algo normal, por quê? Cultura deles. Para os americanos não era algo normal. E Moody fez algo que para ele não era normal, mas ele sentiu essa necessidade. E os homens então pegam aqueles sapatos, sem saber quem é que tinha limpado, e não contou isso a ninguém. Só que esse rapaz então ele conta para algumas pessoas, para o resto ali que estão na conferência, e então as pessoas, alguns ficam sabendo, e esse fato vem acabar sendo conhecido. Agora, talvez esse episódio seja um dos muitos episódios que mostram na visão do porquê Deus usou tão grandemente esse servo Moody. Por que Deus usa tanto a vida desse homem de Deus? Ele era um homem com o coração de servo, e essa era a base da sua verdadeira grandeza. Então nós podemos olhar, por exemplo, para tantas coisas na nossa vida. Olharmos para esse momento de dificuldade que a gente vive, para qual tem sido a nossa mentalidade, o que nós temos feito. Essa história nos ensina muitas coisas, nós vamos estar continuando sobre isso. Mas hoje nós passamos por um momento e uma situação muito complicada na nossa vida, no nosso meio, de estarmos juntos. Queremos estar juntos, nós não sabemos quando. Falam que vão abrir no dia 4 de julho, mas ainda não saiu nada oficial. Para abrir também há uma série de requisitos que tem que ser visto, então não é uma coisa imediata, é uma coisa que tem que ser feita aos poucos. Mas outra coisa interessante é que, se a gente começa a reparar, por exemplo, hoje, o que aproxima ou distancia as pessoas umas das outras? O governo, essa semana, tomou a decisão para o reabrir dos comércios do restante no dia 4 de julho, de que a distância de 2 metros deveria ser reduzida para 1 metro. Mas eu digo para vocês, irmãos, se trouxermos isso para o cristianismo,
e falarmos, puxa, eu quero dar o meu abraço, eu quero estar juntos com os irmãos. Existem pessoas que estão a quilômetros de distância, não estão a 1 metro e nem a 2 metros, não é dessa distância de corpo, mas a quilômetros de distância umas das outras. E não fazem absolutamente esforços em Deus, porque algumas coisas só podem ser quebradas em Deus, para que nós possamos ter esse laço de amizade, rever as nossas bases e olhar, por exemplo, com esse exemplo que nós demos de pessoas que não eram cristãs e que nós vamos ver que tem as suas deficiências no decorrer da história, e olharmos também para o comportamento de um homem cristão, de um homem de Deus, que sabe qual é o seu papel, e nós vamos trabalhar agora o restante disso, porque é muito interessante essa história também, no comportamento, porque Paulo aqui está em comportamento com as pessoas. E essa é a minha lição de hoje, essa é a minha palavra de hoje. Qual tem sido o nosso comportamento? Porque os momentos que a gente está vivendo é um momento que requer muito do nosso comportamento, da nossa atitude e da nossa mentalidade em Deus, da nossa mentalidade cristã. As dificuldades, elas existem querendo nos desanimar, as dificuldades, elas existem querendo nos botar para baixo. A gente vai ver isso na história, quando isso entra na história de Paulo aqui, e nós vamos ver qual é a resposta dele e qual é o comportamento dele. E eu quero terminar essa pregação exatamente aqui, trazendo agora uma canção que essa semana eu gravei. Hoje eu não tinha condição nem de gravar, mas eu já prevendo que meus dias na época de Hay Fever são dias de surpresas, eu quero hoje trazer para você essa situação. Eu quero trazer as situações da nossa vida que muitas vezes nos fazem parar e nos fazem querer desistir. E eu quero que você, junto comigo, preste atenção nessa canção, reflita na mensagem dela, para que nós juntos possamos meditar no Senhor, orar a Deus em seguida e podermos trazer algumas reflexões para a nossa vida nos dias de hoje. Há muita coisa para ser feita. Há muitos momentos para serem vividos e nós precisamos buscar essa orientação do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa falar muito com você através dessa canção, porque foi uma canção que falou muito comigo. Situações nesta vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e
pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, pelo vale me ergue e segue sim, o pastor me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Oh, Jesus me ergue e segue sim, pelo vale ergue e segue sim, o pastor me ergue e segue junto a mim. Que as situações da nossa vida, então, não nos tire do eixo, não nos tire da mente de Cristo, de estarmos com o Senhor, de se temos, não é como Paulo ele disse, se nós temos alguma motivação, alguma exortação em amor, comunhão no Espírito, profunda afeição e compaixão, que seja então esse nosso modo de pensar, no amor, no Espírito de Deus, tendo atitude como mente de Cristo. E eu queria orar com você, meus irmãos, dizer que eu estou com muita saudade, dizer que gostaria de dar algumas notícias para vocês, vamos abrir igreja, está tudo resolvido. Não, a gente sabe que ainda não. Mas, como a Sheila abriu esse culto dizendo que o Senhor ele renova as nossas forças, que a gente tem que ter essa esperança em Deus. Então eu falo, não percamos a nossa realidade, ela existe. Isso não é um conto de fadas que a gente vive uma realidade. Pessoas estão passando por vários problemas difíceis. Essa semana um dos nossos amigos perdeu o seu pai, não é? Infelizmente por causa dessa doença, depois de mais de quase 3 semanas internado. Outras pessoas têm passado por situações complicadas. Temos irmãos da igreja que irão passar por situações como cirurgias, problemas para resolver, alguns irmãos que estão abrindo ou reabrindo seus comércios, que estão buscando alternativas. E eu quero pedir, irmão, esse é um momento essencial para você aí na tua casa. Eu queria pedir agora para você, se você está do lado da tua família, se você tem alguém com você aí agora, eu queria que você chamasse essa pessoa, ou abraçasse ela de verdade, porque nós estamos juntos nesse momento, separados estamos, mas estamos juntos nessa mente de Cristo. Eu queria fazer essa oração com você. Porque eu acredito no poder da oração de Deus. Eu acredito que Deus está olhando para os seus filhos. E eu acredito que a gente é luz que brilha nesse mundo e nesse universo de Deus. Então eu queria orar com você agora e pedir que você orasse com fervor e com temor em Deus, para que o Senhor intervisse, para que o Senhor agisse e para que o Senhor nos usasse como instrumento eficaz nesse amor, nessa comunhão, de uns estarmos com os outros. E entendemos que nem todo mundo pensa da mesma forma que eu e você pensamos. Nem todo mundo vive a mesma situação que você e eu vivemos, mas vivem situações mais precárias, complicadas, como por exemplo, a gente vê lá no projeto, lá no Brasil, ou a situação mesmo do Brasil, o projeto Barnabé. A gente vê outras pessoas em outros países aqui na Europa que estão reagindo de forma diferente. Precisamos buscar em Deus, e que o Senhor te abençoe muitíssimo. Então ora comigo agora, com o teu coração ligado em Deus, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Vamos orar ao Senhor. Deus, eu quero na tua presença agora te pedir, Senhor, faz, Deus, um grande milagre, a começar em nós, Senhor, quebrantando, Senhor, o nosso coração e trazendo à nossa mente o desejo de estarmos na sua presença, buscando intensamente no Senhor, Deus. Que nós possamos ser esta luz, Senhor, uma luz em meio a um mundo corrompido, a uma geração também corrompida, Deus. A um mundo, Senhor, onde nós vemos tantas maldades, onde deveriam acontecer coisas boas, onde as pessoas deveriam ajudar umas às outras, e às vezes isso não acontece. Mas em meio a tudo isso ainda existem, Senhor, muitas pessoas como neste exemplo que nós demos aqui, dispostas a terem compaixão e ajudarem umas às outras. E em meio a tudo isso, o Senhor está trabalhando, porque foi o Senhor que nos criou.
Foi o Senhor quem nos formou. Foi o Senhor quem fez todas as coisas, Deus. E é o Senhor que tem cuidado de nós e que tem renovado as nossas forças todos os dias, Deus. Pai, no nosso meio tem muitos irmãos que têm seus comércios e seus business, Deus. E precisam, Senhor, muito da tua ajuda em todos os lugares, seja no Brasil ou aqui na Europa, Deus. Cuida, Senhor, seja na América, aonde estiverem, Deus. Olha, Senhor, Pai, para nós, Deus. Olha para o teu povo, Senhor. E que nós possamos olhar para os outros, Deus. Sejamos esse canal de bênção para as outras vidas. Um canal de ânimo, um canal, Senhor, de coisas que produzem vida. E Deus nos abençoa a poder gerir a nossa vida no meio dessa pandemia. Nos ajuda, Deus, eu quero te pedir, nas nossas deficiências e dificuldades. Nos casamentos, Deus, entra com a tua providência, porque muitas vezes a nossa mente humana já considera como tudo perdido. Mas eu sei que o Senhor já nos mostrou que quando nós depositamos o nosso coração, o Senhor reverte qualquer situação. Basta apenas nós colocarmos os nossos olhos e o nosso coração na sua palavra, Deus. A verdade está diante de nós. A verdade, Senhor, pode realmente fazer uma grande diferença em nossas vidas e em nossas atitudes. Por isso nos ajuda, Deus. Ajuda as famílias, os meus irmãos que estão aí reunidos, uns orando pelos outros. Talvez estão como família, ou sozinhos, ou no trabalho, mas guarda cada um. Além, Senhor, eu quero te pedir para os meus irmãos, aqueles que vão passar por cirurgias, Deus, abençoe e guarda cada um. Guarda os nossos irmãos, cuida, cobre a vidinha deles, Deus. Pai, é difícil para mim até, Senhor, quando a gente vê até dentro da nossa igreja, eu tenho o costume sempre de poder ir estar junto, e nesse momento nem a gente pode estar junto com a família, porque não nos é permitido estarmos juntos, Deus. Mas queremos estar juntos agora em oração e em coração, pedindo por estas vidas, Deus. Abençoe aqui a vida dos nossos irmãos, Deus. Abençoe, Senhor, no Brasil a vida dos nossos irmãos. Abençoe na Europa, Senhor, nos Estados Unidos, em todos os lugares, a vida dos nossos irmãos. Cobre-nos, dá-nos orientação, nos ajude, Senhor, a caminhar nessa nossa jornada. Eu quero te pedir, Senhor, cobre a minha casa, cobre a minha vida, cobre a minha saúde, cobre a minha disposição, cobre, Senhor, a minha mente, Senhor, cobre, Senhor, o meu coração, para que eu possa continuar firme fazendo a tua obra. Cobre, Senhor, a mente, Senhor, dos irmãos da minha igreja, dos irmãos da liderança da igreja. Senhor, guarda o coração, guarda o ânimo deles, Deus. Pai, transforma e molda em nós um coração, Senhor, cada dia mais propenso a olhar para o Senhor e menos para nós, Deus. E que possamos, como igreja, aprender a viver em Ti e fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos aonde nós estamos, em Ti, Senhor. E possamos ser, Senhor, como um manancial de água viva para as pessoas que precisam, Deus. No nome de Jesus, que as situações dessa vida não nos deixe, Senhor, cair, mas que o Senhor venha e nos segure pela mão, Senhor, e ande conosco neste caminho. Nós te pedimos e te agradecemos, Deus. Cubra a cada um, cubra a cada vida, cubra a cada família, cubra os nossos corações e nos ajuda a entender que é necessário, mais do que nunca, nós dobrarmos os nossos joelhos, a nossa serviço ao Senhor e colocarmos, Senhor, a nossa vida à tua disposição. Traz, Senhor, neste tempo, um tempo de despertar para a tua igreja. Traz nesse tempo um tempo de comportamento diferente para nós, análise da nossa vida, e que possamos ser, Senhor, realmente trabalhado nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos e também, Senhor, na nossa mentalidade, Deus. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Eu entrego cada vida nas tuas mãos e agradeço por cada um dos meus irmãos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Eu agradeço a sua presença, agradeço você de estar conosco, agradeço a oportunidade também de estar falando da palavra de Deus, de pregar esse dia, não é? De Deus ter me dado essa graça de poder pregar, mesmo não estando tão bem de saúde. Mas eu continuo dizendo para vocês que Deus nos ajude em tudo que nós precisamos e que possamos estar juntos em breve. Deus abençoe você e guarde. Vamos encerrar agradecendo a Deus. Senhor, eu te agradeço por tudo, agradeço por cada vida, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco todos os dias da nossa vida. Nos acompanhe nesse período, nos acompanhe até a eternidade, onde estaremos contigo na glória.
Amém. Amém. Boa semana para você. Deus te abençoe e até o próximo sábado, continuando e meditando na palavra de Deus.